Olá, bem-vindos a essa segunda-feira de live, começando aqui uma live Diga Lá em Flores, uma live que eu vou conversar com uma aluna muito especial, Betina Maciel, que está chegando aqui. Para começar, quero me apresentar, né, para quem ainda não me conhece por aqui. Então, eu sou Luna Vargas, sou educadora canábica, tem um curso da Inflore, que é um curso de treinamento para quem quer entrar na indústria da cannabis. Então, para quem conhece um pouco da minha trajetória, né? E tô vendo vários Inflorers por aqui já entrando. Vamos chegando pra gente bater esse papo. Nessa minha trajetória, né, passei os últimos 4 anos trabalhando no mercado legal canadense. Estou vivendo um ano aí sabático, digamos assim, de muito trabalho, porém em deslocamento. E boa noite, Vera. E daqui a pouco Betina vai estar aqui para conversar com a gente. Esse Papos em Flores, eu faço uma entrevista, né, com os meus alunos que entraram no meu curso e depois eles começaram a trabalhar na indústria. Então o Beni está aqui também, tem uma galera chegando. E a ideia desse papo é justamente saber o que essas pessoas estão fazendo, onde, né, que elas estão nesse mundo, que atuação estão aprontando na indústria da cannabis. Então estou aqui cheia dos paetês brilhantes para conversar com a Betina, que é uma querida. Quem tiver perguntas, né, sobre o que a gente estiver conversando, perguntas para mim, para a Betina, pode colocar aqui nesse ponto de interrogação, que daqui a pouco a gente abre para as perguntas. É... O Ícaro, dá um salve aqui do Ícaro de Salvador. Tô chegando em Salvador, logo menos. Como eu disse aqui, estou num ano de deslocamento. As pessoas perguntam onde eu moro, eu falo essa é a parte difícil. Não tentem me definir pelo lugar que eu moro. Eu tô trabalhando online, então eu tô naquele mais tipo estilo nômade digital, e ficando onde eu tô fazendo pesquisa, né? Então, para quem me acompanha aqui, viu que eu dei uma volta por aí no mercado europeu e tô de volta em São Paulo, indo para o Cerrado em breve. Deixa eu achar a Betina aqui para chamar ela pro papo. É isso, a Nanda Mídia aqui mora no mundão. Ah, Bom, enquanto isso, como eu estava dizendo, esse Papo em Flores eu acho bem interessante para quem está na indústria, para quem quer entrar justamente porque mostra percursos e caminhos diferentes dentro da indústria, né? E possibilidades. Normalmente as pessoas ficam muito focadas nas coisas óbvias que tem nessa indústria. Eu tento tirar isso, eu tento ampliar esse campo de visão para quem quer trabalhar na indústria da cannabis. A indústria da cannabis não é só cultivo, isso aí é apenas uma pequena parte, muito central e principal, né, obviamente, porém é uma pequena parte, né, do que a gente pode atuar e fazer. Então essa é a missão, assim, é contar histórias aqui de verdade de quem está atuando nesse universo e os sonhos e tudo mais envolvidos, né? Tem uma galera aqui. Betina, deixa eu já ver aqui, ver se eu te acho para puxar. Se você puder requisitar também, eu não tô conseguindo achar aqui a parte de te chamar aqui para dentro. Ou então sair, entrar e requisitar para entrar aqui na. Tá. Então sai e entra de novo, Betina. Acho que essa é a forma mais fácil. Quando você entrar, vai aparecer assim um request assim no cantinho e você chama para entrar. Dá um salve aqui também pro Lorenzo, especialista aí de cânhamo. Tem live dele tem live com ele aqui. É um papo muito bom sobre cânhamo. Precisamos atualizar, né? Essa vez a gente estava lá no começo da pandemia, então vamos atualizar o que tem de novidade aí no cânhamo da América Latina. E outra coisa importante é falar que todas essas lives estão aqui nos destaques, não nos destaques, desculpa,
nessas playlists que tem aqui no meu perfil. Então, para quem quiser assistir os papos em flores, as entrevistas que eu faço com quem atua no mercado, estão todas aí. E já achei a Betina aqui para chamar ela para live. Ah, deixa eu ver. E Aê, agora aí, boa sim. noite. Boa noite, querida. Tudo bom, Luna? Bem-vinda. Tudo ótimo, melhor agora, mais bem Que massa. acompanhada. Tava com saudade de você, tem Toda tempo que a gente linda, não se toda fala. trabalhada no Paetê. Tá lindona pra hoje. Isso aqui, eu tô, como é que fala? Eu tenho uma personal aqui, Maria maravilhosa, me vestindo, Stylist. Ai, que stylish. massa. Eu tava de camiseta preta. Ai, não, vamos fazer de paetê maravilhoso. Afinal de contas, é a live com a Betina. Ah, É, que ô, chique. querida, então, vamos começar nos papos. Eu queria que você começasse se apresentando, Perfeito. falando sobre você e o que que você anda fazendo na indústria da cannabis. Tá bom. Eu vou só dar um recadinho assim que tá começando uma tempestade aqui, Luna. Então a luz, ó, já piscou, então de repente, mas enfim. Tudo bem, se Bom, você eu cair, você entra de tá. Não novo e é eu te só espero aqui. se faltar a luz mesmo, que daí não adianta entrar no escuro. Não. Então, bom, eu sou Betina, eu sou de formação advogada, fui aluna da Inflore. Não sei se eu conto um pouquinho dessa trajetória, como é que eu cheguei até a Inflore, Luna. Não, começa falando só assim, se apresentando e falando o que que você faz hoje, aí a gente Ah, entra nesses papos todos. legal. Então, o que que eu faço hoje, né? Onde você Eu. tá também, né? Tá. É importante isso, né? Eu Eu sei que moro em Porto Alegre, o no Rio sotaque Grande do já. Sul. Rio Grande do Sul, bem no sul do Brasil, ali muito próximo do Uruguai, então isso é uma grande vantagem, assim, para gente que fica no sul, tá afastado do resto do Brasil às vezes, mas está próximo aqui dos países latinos, né? E o que que eu faço? Faz um tempinho eu já destinei todo o meu trabalho jurídico mesmo, porque eu sou advogada de atividade jurídica, né? De litígio, aquela advogada tradicional e tal. E quando a cannabis entrou na minha vida por esta porta profissional, eu peguei e mudei a direção do meu barquinho, né? Então hoje, assim, 90% do trabalho que eu faço como advogada e nas outras coisas também, né? Que a gente vai sempre agregando, porque falar de cannabis, uma coisa que eu aprendi contigo, Luna, te ouvindo, e depois experienciei na prática, é que assim, no momento que a gente está, falar de cannabis, tu sempre está educando também. Então, agora eu me vejo não só como uma advogada, mas como uma educadora canábica, porque tem certos, dependendo do que se vai conversar, certas premissas, certos conceitos que a gente tem que conversar e estabelecer isso no início da conversa para não ter depois um tranco lá na frente, né? Porque isso Uhum, também eu compreendi. As pessoas veem, todo mundo que está envolvido nesse universo da cannabis, nem todo mundo tem a mesma compreensão a respeito da planta, das classificações, das possibilidades, do que deve ou não ser liberado. uhum, Então, é um universo tão grande quanto são as potencialidades dessa planta mesmo, né? uhum, Então, voltando o meu universo jurídico para o atendimento, para tudo que fosse relativo a cannabis e cânhamo, porque subjetivamente eu entendo que isso faz parte de um grande mesmo universo, né? Não entrando em classificação ou finalidades, enfim. E daí nessa caminhada eu já tinha feito, inicialmente eu fiz uma pós-graduação em cannabis medicinal e ali foi assim meu primeiro contato com pessoas que estavam buscando entrar no uhum. mercado da cannabis, buscando se e nesse curso eu conheci uma pessoa muito especial que é o Rafael Galo, até ele está aqui. E a nossa trajetória foi se desenvolvendo assim, a gente se encontrou, fez a pós juntos, estudamos num grupo de estudo juntos. E eu sempre achava assim, que pessoa legal, que pessoas legais essas que esse universo me trouxe, né? E depois a gente se conheceu na Expo no Uruguai, e daí a gente foi de ideia em ideia. Hoje a gente tem uma empresa
que nós Uau. chamamos, uau, que nós chamamos de hemp cycle, e não é o cycle da bicicleta, né? É o cycle do ciclo, para trazer soluções disruptivas para esse mercado de cannabis e cânhamo. E uma das coisas que a gente se afinou muito foi esse entendimento de que, como é um mercado ainda iniciante, embora não seja legalizado, regulamentado no Brasil, é um mercado potente que já existe e arrecada muito, né? Seja ele regular ou irregular. E daí o entendimento de como chegar no hemp, como uma coisa, teve uma amiga que chegou e disse, pô, mas esse nome aí, The Hemp, por que não foram logo no... Eu disse, não, porque é esse conceito amplo mesmo, de poder atender essas demandas que estão surgindo de uma forma especializada. Então, pegando toda essa... Eu percebo que nós, através dessa empresa, a gente materializou assim, pegamos as nossas mochilinhas pessoais com os conteúdos que cada um trouxe até aqui, porque é um mercado novo, né, Luna? Ninguém está preparado, assim, eu tenho 20 anos, 30 anos de um birô, de um escritório aberto cuidando disso, não, né? Então, a referência são muito as pessoas que estão construindo esse caminho. E Então, essa a também é gente uma pegou esses vantagem, né? conteúdos. Desculpa. Não, essa também é uma vantagem, né? Que a gente tem essa oportunidade de dar a forma do mercado, né? Também dá para a gente ver isso como uma Sim, oportunidade. essa é a dor e a delícia, né? Do nosso atraso. Assim, como advogada, eu vejo um atraso legislativo, né? O Uhum, governo se nega a regular, seja de qual. Não estou nem falando da qualidade dessa regulação, ou se o uhum, PL serve ou se não serve, mas ele se nega minimamente a uma regulação e a gente tem que buscar outros organismos, né? Outras estruturas para validar as ações nesse mercado, nesse uhum, nicho. Então, o que a empresa hoje, a The Hemp Cycle, se propõe é trazer essas soluções com uma consciência de ambiente onde a gente está inserido. A uhum. consciência social, eu acho que o mundo está caindo aqui fora. Sim, está bem. Deu para ouvir aí o trovão. Eu acho que está caindo granizo, Granizo? Uau! mas enfim, tá tudo certo por enquanto. Qualquer coisa eu grito aqui. Tá bom. Mas vamos, antes de você continuar nessa parte no que você está fazendo agora com a Hemp Cycle, vamos voltar lá atrás só para saber um pouquinho da sua trajetória, que eu acho que isso é interessante para quem ainda não entrou, entender da onde você saiu até chegar Luna, aqui. eu não tô Oi, te escutando. Eu acho que eu vou ter que buscar um fone, vai lá, porque o vai lá, barulho tá muito alto. vai lá. Fica Eu aí, vou fica sair, aí. depois eu entro de novo. Ah, tá bom, pode ser. Vai lá, vai lá. Bom, enquanto isso, vou responder perguntas, né? Aproveitem que Betina foi buscar um fone. Ah, tem aqui. Boa, já tem uma pergunta boa para Betina aqui dentro. É, Oi, Luna maravilhosa, obrigada. Quando será o próximo curso? Então, a Inflora está passando por uma reformulação total e geral e de estruturação. Então, as próximas vagas, que não vão ser mais turmas, vão ser em breve, daqui mais ou menos um mês. Estou preparando umas aulas abertas bem legais para a gente poder, para eu explicar direito como vai ser esse novo momento. E enquanto isso, quem tiver interesse também pode me mandar aqui mensagem no inbox. Mas é isso, estamos ampliando e pensando, né, nesses próximos passos. A Inflore já tem aí 1 ano e 7 meses no mercado, e é bem engraçado, igual essa turma mesmo. Acho que a turma 4 e essa turma é uma turma que cada aula ao vivo eu estava num lugar do mundo. Então tá bem legal assim. E cada turma é uma experiência nova, né? Então eu gosto muito de cada aula.
de cada turma, né? De cada conjunto de pessoas que entram. E Betina voltou. Vamos aceitar, ela já deve ter arrumado um fone. Como eu disse, quem tiver perguntas, coloque aí no ponto de interrogação. E aí, melhorou, Betina? Nossa, gente, foi um pendel aqui, mas agora tá passando. Pedras muito fortes. Não estava Meu escutando Deus! nada, Luna. Tá melhor agora? Vocês me Então, ouvem bem? sim. Foi bom aí da campanha dos candidatos. Tá, depois eu falo aí que eu tô fazendo muitas lives sobre isso e hoje não é live sobre política e cannabis, mas depois eu comento um pouco sobre isso. Manda aqui no ponto de interrogação que eu falo disso daqui a pouco. Cannabis e política, né? Sempre ligado e a gente tem que puxar esse assunto. Mas, Um ano Betina, importantíssimo. eu queria saber, para a gente voltar lá atrás, para conhecer assim, um pouco dessa trajetória, até chegar, né, na empresa que você criou, que já virou uma reempreendedora, como a galera fala. Eu queria saber como é que você me conheceu aqui, na verdade. Nossa, te conheci de uma forma muito linda, né, Luna? Vou contar a história aqui, porque foi, na verdade, então, como eu tinha dito, eu comecei aquela pós e tal, fiz vários cursos, fui me interessando, tarará. E um dia, um amigo muito especial que eu tinha, porque ele fez a passagem, né, que nós tínhamos em comum, daí eu vim descobrir, me apresentou, disse, a gente conversando, eu disse, olha, Gustavo Uriarte, estou fazendo uma pós em cannabis, estou apaixonada por isso, a gente sempre trocava muito conteúdo, que ele era uma pessoa, eu sempre falo isso, ele era uma pessoa muito dadivosa, né? O que tu perguntava para ele ia lá, pesquisava, te trazia a melhor informação que podia sobre aquele assunto, né? E daí eu disse, nossa, eu tô apaixonada por isso, Gustavo, eu acho que eu quero viver de cannabis, fazer isso na minha vida. Ele disse, mas então tem que conhecer duas mulheres. E foi lá e me passou o teu perfil e o da Alice, né? Daí eu disse, nossa, que é isso? Que é essa mulherada linda produzindo, fazendo, falando? Eu não tinha ideia, Luna. Foi ali que ele abriu essa portinha para mim da cannabis através das redes, sabe? Tirou daquele quartinho verde escuro trancado a sete chaves e disse, não, existe um mundo. E daí eu fiz contato contigo e já estava saindo uma turma da Inflore e eu disse, gente, eu vou nessa barca. E daí comecei a te seguir, a absorver esses conteúdos que tu, com muita disciplina e com muita qualidade, né? Então, assim, ele me jogou entre mulheres, que já é assim, um A+, né? Porque em qualquer mercado que a gente fala, isso o papel das mulheres é uma coisa que a gente tem que, como é que eu vou dizer, cavocar todo dia, né? Porque ele não vem fácil. Então, me jogou com vocês, falando com essa propriedade, com essa qualidade, então, assim, super privilegiada, né? Na verdade, de ter chegado. E quando eu comecei o curso da Inflore, foi aquele romper-cabeças mesmo, porque nunca ouvi algo da forma como é passado o conteúdo. O que tu coloca ali, a compilação que a Inflore faz para apresentar, para introduzir para os alunos o mercado, o universo, a qualidade, a responsabilidade, porque a Inflore ela passa valores, né? Na verdade, a questão da escola não é só conteúdo, tem muito valor intrínseco ali. E a gente já sai para o mercado, eu estava vendo ali num post que tu fez realmente, a gente já sai para o mercado diferenciado. O nosso conhecimento, e daí eu comecei depois, eu acho que isso é bem importante colocar, que depois que eu completei a formação da Inflore, a gente, não sei nem se tu lembra, a gente fez uma mentoria pessoal. E eu já estava assim, não, eu não sou advogada, vou ser consultora e parará. E tu me disse, pô, Betina, mas tu é advogada, tu já sai disso aí, né, nesse novo mercado. E eu disse, puxa, de novo, assim, abriu a cabecinha, as little boxes vão abrindo aos pouquinhos, né?
E daí, de lá para cá, Luna, tem sido essa construção, essa desconstrução e uma construção de uma personalidade profissional para esse novo mercado, né? Uhum. Você falou do Gustavo, né? Só teve que algumas pessoas aqui da turma 2 botaram aqui o nome dele. Gustavo, ele faleceu, acho que foi no primeiro ou no segundo mês do curso. E ele era um seguidor, assim, desde antes de eu pensar, né? Eu nem pensava em fazer um curso. Ele já me mandava um monte de referência, a gente já conversava muito. Então foi assim uma perda muito grande assim, e foi no meio da pandemia, assim, foi bem um choque assim para a turma 2 inteiro. E não sei se foi por isso também que foi a turma mais engajada assim, sabe? Eu acho que isso deu Ah, pois. uma união assim, e foi muito engraçado porque na época eu estava plantando na minha varanda. E aí, como eu tinha lá umas mudinhas, eu falei assim: ah, esse aqui vou chamar Gustavo. E você Ah, não acredita que era macho? Dentro de uma feminilizada veio essa Veio o semente Gustavo. macho. E eu botei o nome de Gustavo. Eu falei: não pode botar nome de planta de homem, não. Porque vira. E aí eu falei: é o Gustavo me sacaneando lá de cima. Ah, com certeza, porque, nossa, eu sinto muito a falta dele exatamente por isso. E assim, eu penso a ironia da morte, ele fez Betina deu uma graça. travadinha. Até Você deu na uma hora trava... da. Deu uma travadinha, já melhorou? Bom, deu, agora voltou. Não, Você tinha até na falado. hora da passagem ele fez graça, né, Luna? Porque, tipo assim, surreal. Mas, então essa foi a minha chegada aí. Eu ia contar uma história, mas vou abortar porque é muito. E você estava falando, né, assim, dessa diferença, assim, no seu trabalho, que você entendeu que você tem que ser educadora, né? Eu lembro muito bem do nosso papo, porque não sei se todo mundo sabe, normalmente eu abro para os meus alunos essa consultoria, justamente porque as pessoas querem fazer consultoria antes de fazer o curso, porque acho que, sei lá, em 1 hora eu vou conseguir resolver, né, o direcionamento dessa pessoa. E normalmente, já fiz algumas vezes, mas normalmente eu abro para quem terminou o curso, justamente porque a pessoa, a gente já vai estar falando ali de um lugar comum, né? Que é assim, não vamos mais ter que discutir o que é índice sativa, a gente já fica ali, todo Já mundo já passou. no nível elevado ali de conhecimento. E aí, a partir disso, né, e com certeza a maioria das perguntas, assim, das dúvidas, você consegue responder ali ao longo do curso. E aí, quando você precisa de um direcionamento mais específico, né, e aí foi essa conversa que a gente teve, e foi super bacana, assim, porque eu acho que na época, assim, a gente foi vendo as possibilidades de atuação, né, e eu estou super feliz de agora, uns meses depois, conversar com você. Ah, E que massa, naquela Luna. época a gente nem pensava, né, em fazer uma empresa, e você não pensava nem no sócio. Não, E, não. e isso foi fluindo assim, né, a partir dessa. Esse tem a parte daquelas coisas que eu acho que tem que acontecer, elas vão, se tu tá na estrada do teu caminho, do caminho do coração mesmo, né? Sem muito Uhum, misticismo, mas pontuando aqui, que é aquele caminho que te faz vibrar, as coisas de uma forma ou de outra, com calma e tranquilidade, elas vão acontecendo no tempo que elas necessitam maturar para acontecer. Daí eu percebo muito isso, sabe, Luna? Porque eu venho de um ativismo ambiental, eu venho de uma uhum, luta que foi travada há muitos anos. Eu acho que isso eu já te relatei, das intoxicação por agrotóxicos, de pessoas que eu fui perdendo, né, famílias que a gente tinha contato, e que na cannabis, nesse contexto medicinal dela, eu encontrei uma reparação para aquele estado de doença que eu vivenciei, né, através do meu trabalho. Então, uhum, foi uma possibilidade. E naquela época a gente falava muito com a Anvisa, falava muito com o MAPA, por causa dos registros de agrotóxicos, ações civis públicas para a gente conseguiu, num determinado caso, numa ação civil pública, caçar o registro de um veneno. uhum, Então, toda essa leitura de prontuário, então todo esse arcabouço técnico que eu desenvolvi nesse trabalho específico, eu comecei a usar na cannabis, quando eu falo uhum, dela no contexto de tratamento, né? Porque também, uhum, assim, subjetivamente, aqui a Betina falando, eu entendo que
há um risco muito grande nesse enfrentamento da cannabis como somente medicinal. Há um risco de perpetuar, a gente hoje está vendo assim no Brasil, isso ser usado como estratégia de reserva de mercado, né, para grandes laboratórios. Sim. Então, a delicadeza da coisa e o estudo fino mesmo que a gente tem que ter para olhar para isso, olhar para as relações que a gente está estabelecendo e ver se é isso que a gente quer, se é esse tipo de mercado que a gente quer, porque a cannabis ela tem uma capacidade tremenda, a maconha tem uma capacidade tremenda de mudar realmente o contexto. E se tu pega a aplicação dela num mundo, num país como o Brasil, com a área agricultável que o Brasil tem, com a capacidade produtiva, por exemplo, de um MST, dos pequenos agricultores, sabe? Com a capacidade não só regenerativa dessa planta, no sistema agroflorestal, em capacidade de geração de fibras. Então, assim, na verdade, lidar com a questão da cannabis no país é lidar com políticas públicas, é lidar com tributação, é lidar com muita coisa que o Brasil, enquanto nação, vem se negando a olhar, né? Inclusive e principalmente a questão da escravidão. E do que não fazer a sua meia-culpa por ser um dos países com o maior tráfico negreiro, maior tráfico de pessoas, né, no mundo, na história mundial, não fazer isso nos leva hoje a esse abismo social e a essas estruturas de exclusão. Então, parte da nossa não preocupação... Não só isso, né? Como continuar ativamente fazendo políticas excludentes. Esse problema, né? Esse problema. Então, a gente percebo isso como pessoa, como eleitora, como advogada, e percebo agora como empresária, que é o papel que eu vou começar a ocupar de uma forma ou de outra. Se tu tem uma empresa, tu é um empresário, né? Então, como perceber isso? E se a minha empresa é uma empresa com intenção de soluções disruptivas, de fazer conexões, de apresentar soluções, eu tenho que obrigatoriamente apresentar essas soluções já olhando, né, para esse contexto social, para esse contexto diferente que nós precisamos construir. Eu lembro que quando a gente conversou também, porque assim, eu também, né, me reinventei, eu sou pesquisadora, fazia pesquisa, antropóloga, antes de trabalhar com isso, eu trabalhava também representando artista, e aí depois comecei a trabalhar com cannabis, então eu mudei de profissão completamente, lógico, a gente sempre traz a nossa bagagem, Sim. Mas eu mudei de rumo, fui estudar química orgânica, por exemplo. Então, assim, como é que foi para você essa transição, assim, que eu sei que também é difícil quando a gente faz isso e você não tem 20 anos, né? Sim. E comigo foi a mesma coisa. Eu entrei no dispensário, eu era a bartender mais velha que tinha trabalhando no... Não, tô brincando, tinha mais um senhor lá. Mas assim... Que devia ter a minha idade, então, você era um senhor. Não. Ele devia ter... Eu acho que ele tinha uns 65, assim. Mas mas assim, era todo mundo na média de 19. Então, Sim. Se reinventar com 20 é, tipo, normal. Mas, assim, para mim foi uma transição e eu queria saber para você como é que foi essa decisão, né? Que a gente fica nessa... Assim, será que eu faço isso? Será que vai dar? E aí eu queria saber, porque eu acho que é o caso de muita gente, né? Que, independente da idade, mas que fica assim, nossa, agora eu tenho toda essa carreira aqui, vou parar para entrar no mundo que eu nem sei se está legalizando, quando vai legalizar. Ai, o que eu vou te dizer, Luna? Tudo é uma questão de disciplina, sabe? De foco e disciplina. Não foge muito disso, sabe? Se tu não tem esses dois atributos, trabalhe para tê-los ou desenvolvê-los a contento. É isso, porque assim, não tem idade, né? A gente está aí... Quando eu falo assim da dor e a delícia, é porque a gente está num momento onde está toda essa escrotidão saindo para fora, mas a gente também está vendo outras coisas. A gente está vendo que a partir dos 50 também se vive,
também se muda a vida, se estrutura, se namora, se casa, sabe? Então, aproveitar isso. E, como eu disse antes, eu fui muito beneficiada de entrar a pandemia e eu ter recurso para ir atrás, né? Ali na hora que eu estava disponível, poder custear poder investir na minha qualificação. Se você ainda não está nesse momento, gente, vai atrás, se organiza, faz orçamento, vê quanto é o curso que você quer fazer, não dá nesse ano, de repente no outro ano dá. Manda e-mail, conversa com as pessoas, sai da inércia, sabe? Tendo foco, vendo que aquilo é o que te faz vibrar, pô, mas ainda não está legalizado. Tu fala tanto nas tuas lives e no próprio curso. Tem a indústria que toca planta e a que não toca planta. Então, sabe, isso eu me lembro muito de ti sempre, Luna. Tá ali, tá pleno de possibilidades. Vamos tentar aquela que chega mais perto de mim. E assim, sonhos, mas com realismo para poder realizá-los, né? Então tem que planejar, tem que ir lá, tem que saber, eu quero, então eu não vou conseguir esse ano, de repente eu consigo o ano que vem. Cara, mas se eu for atrás de um estágio, não é o que eu quero, mas é o que eu consigo chegar agora. E estudar muito. Porque tem muita coisa, mas tem muita coisa lixo, assim, disponível, sabe? Aquilo travestido ali numa boa imagem e tal, e tu começa a ler e tu vai vendo, assim, que não é bem aquilo, porque a gente também tá na era do copia e cola, né? Então, pô, criar lá um PDF dizendo que XYZ tá valendo, então, assim, isso demanda um tempo, né? De investigação, de ir atrás das fontes confiáveis. Mas tudo é possível, sabe? Acho que tudo é muito possível. E você acha que você já recuperou seu investimento? Eu acho que nem perto. Nem comecei ainda. Porque não é só... A parte disso, tudo que eu falei, o investimento econômico, ele é o mínimo. Ou agora o investimento das horas que tu estuda, o investimento na rede de relações que tu estabelece, do retorno que tu dá para as pessoas, sabe? Da qualidade que tu tá ali, das noites que tu passou procurando coisas, pensando, estruturando um novo negócio, ou pensando naquela ideia, como é que tu aprimora, como é que tu torna ela mais acessível. Pô, essas horas, esse investimento ainda eu espero, tenho certeza. Eu também acabo recuperando em outras moedas, né, Luna? Com certeza. Mas, com certeza, o tempo todo. Mas, sim, e retroalimenta. Então, Sim. assim, é como eu disse, a história da mochilinha. Eu vejo que tudo que eu trouxe da minha vida profissional e até pessoal mesmo, me largou aqui hoje. Né? Com certeza. E como é que foi para sua família, assim, te ver nessa transição? Porque eu sei que você tem um filho, não tem? Tenho um filho adolescente, inclusive. E ele acha muito assim? exótico, né? Ele acha exótico, mas eu acho que ele me acha uma mãe exótica, então tá tudo certo. Na verdade, meu pai já fez a passagem. A minha mãe, eu conversei com ela, eu disse, olha mãe, o negócio é o seguinte, a minha carreira agora eu vou estruturar para maconha, e é bem assim mesmo, sabe, para ir no... Daí de vez em quando, assim, quando eu acho que começou a sair o conteúdo, né, daí ela assim, minha filha, o que tu anda vendendo lá nas redes sociais? Daí eu mãe, tô vendendo a mesma coisa sempre, eu mesma, o meu serviço de advogada, né. E produzindo um conteúdo muito legal também. E produzir. Daí tem as pessoas, né, Drica? Isso aí também de. Drica, olha só, saltou o nome. Das pessoas que a gente vai atrás para realizar o sonho, né? E a Drica veio nesse sentido, até foi um passarinho verde lunático que soprou, né? O nome. Foi eu mesma. Foi isso. Foi tu mesmo. Disse, olha, tem essa mina ali, pá. Daí eu fiz o contato. Então é isso. É um bom exemplo do que tu me perguntou, do que precisa, sabe? Esse go for it, a Drica ali, mas amo, Drica. E esse go for it, sabe? O não tu já tem, vai atrás, pergunta. Eu sou uma pessoa bem introspectiva, pode não parecer, mas eu sou tímida, sabe?
Tu, assim, que é a minha ídola, nossa, tu tinha vergonha, Luna, isso vai se desfazendo, são as coisas de cada um, né? Cada um com as suas Aham. terapias. Mas então, assim, percam a vergonha e vão e estejam muito aptos a escutar, porque tem gente que está fazendo coisa maravilhosa, muito legal e com muita responsabilidade há um tempo, né, Luna? Uhum. Então, lembrar que a gente tem dois ouvidos para escutar essas pessoas, né? E E quando e no trabalho que você está fazendo, assim, se você puder dar um exemplo do que você faz na Hemp Cycle, assim, só para a gente ter uma ideia do que tá, é esse trabalho de advocacia que vocês fazem, se é B2B, B2C. tá, é de todos os tipos, na verdade, porque assim, agora a gente está na fase de nós estamos fazendo conexões com os parceiros que possam dar conta das demandas que nós temos, né? E a gente estruturou a empresa assim, é um grande guarda-chuva e embaixo vem os pequenos projetos. Então a gente tem um projeto que desenvolve junto com a Carol, eu e o Rafael, que é tipo assim uma linha de entrada para o tratamento canábico mesmo. A gente não tem pretensão de ser associação, a gente não tem pretensão de ser clínica de atendimento. O que a gente quer é orientar mesmo o paciente. Entra ali, teve o atendimento médico, teve o atendimento técnico, que vai atrás de uma. Sempre assim, buscando associações, buscando uma outra alternativa que não seja a pessoa terminar na farmácia, na farmacêutica ou na importação, mas se faz todo esse Uhum. processo. E daí a consulta jurídica comigo para orientação de como lidar com com esse tratamento, não medicamento, com esse tratamento. Uhum. Vai viajar, saiu de férias, o que tu precisa saber? Ou, vou para fora do país, o que eu posso trazer, o que eu não posso trazer? E orientar também esses pacientes para poderem chegar, dependendo do caso de cada um, para o autocultivo, né? Para o pedido de autocultivo Uhum. via HC. Então, na verdade, esse entendimento ele é feito para a pessoa se enxergar como um paciente e ir construindo o seu caminho para chegar lá onde ela queira chegar, né? Uhum. Então, esse é a gente tem daí a questão do cânhamo, que a gente está desenvolvendo algumas pesquisas e através da Associação Nacional do Cânhamo, eu estou num comitê de estudos também, então tem uma É. publicação que está sendo tocada ali dentro do ESG, né? E para traçar realmente essa compreensão. Daí vem com o meu histórico ali de permacultura, de MST, de trabalho com MST, com as feiras orgânicas, como poder observar o estabelecimento desse mercado, tentar influenciar não, mas ser agente na formatação de políticas públicas, né, de legislação. Um dos outros projetos que a gente tem, que é a ocupação de espaços. Então, eu, como Uhum. advogada, estou ocupando um espaço junto à Comissão de Saúde da Ordem, aqui no Rio Grande do Sul. E é uma Uhum. comissão maravilhosa, uma galera assim, super cabeça aberta, sem preconceito, sem barreiras mesmo, e está dando espaço para a gente falar. Já falamos num grupo de trabalho. Amanhã eu já convido o pessoal, vai ter uma live com a Legal. comissão, com o pessoal da comissão, e fomos convidados eu e a doutora Bianca Wecked. Então, assim, é um projeto de ocupação. Todos esses projetos, Luna, eles têm assim a nossa preocupação com a redução de danos e com a Uhum. parte educativa. A gente tem outros dois projetos que estão na prancha, assim, mas que não dá muito para falar, porque senão, né, Aham. a ideia ela sai voando. Então, uh, dentro desse Muito. projeto aí da linha de atendimento, a gente tem o pessoal que entra na contraprestação, então a gente faz também esse atendimento voluntário. Tem a parte das associações, porque eu venho da militância, né, ambiental, então assim, Uhum. estatuto, eu tenho uma amiga advogada que ela diz, doutor estatuto. Não é que eu goste, mas cai na minha mão, então a gente vai fazendo essa. Então, Aham. assim, são vários projetos Legal. mesmo. A gente tem muita ambição, porque são muitas ideias. Se tem uma coisa que maconheiro tem é criatividade. Então, a gente está pegando, é esse o mote, né? Eu acho que Aham. precisamos disso e tentando fazer isso com essa compreensão política mesmo, né?
essa articulação desses espaços, ah, onde me convidam e eu consigo, e o Rafa também, a gente está indo falar. Agora, semana retrasada ou passada, eu fui convidada pela Fernanda, a senhorita Sativa, né? Que tem um espaço lá em Rivera, bem no limite entre Brasil e Uruguai. E uma mina assim super combativa, resistência mesmo, conseguiu montar esse evento e rolou toda uma confluência do universo que eu consegui uma carona e deu tudo certo e eu tava lá. Então assim, é o ocupa mesmo, sabe? Porque de novo assim, uma coisa que tu coloca que é muito apropriada, Luna. A gente tem que normalizar essa conversa, sabe? Tem que deixar de ser coisa de maluco, bah, e não. E vamos falar do medicinal, e vamos falar de cânhamo, e vamos falar de produção, pequena propriedade, sabe? Ciclo fechado, e daí entra a ideia do The Hemp Cycle mesmo, que pegando as iniciais fecha THC, porque a gente é afim do THC. Então, e isso já diz um pouco de como a gente quer atuar no mercado mesmo. Então, assim, não tem gleglé, né? A coisa é... Há um entendimento e a gente é fiel a esse entendimento. Não tem cannabis washing nessa empresa. Não tem. E se tiver, nos ajudem a limpar, porque a ideia é assim... Isso é uma outra coisa também, né, Luna? A gente não nasce saber. Então, é um terreno frágil, né? Então, a pisadinha tem que ser... Pô, às vezes tu pisa ali, epa, aqui eu acho que não é tão legal, recolhe o pé e vai. Então, o que eu gostaria de dizer, assim, que também a gente olhar com um pouco mais de carinho para quem está na luta e tentar se ajudar, se for possível, sabe? Porque são muitas compreensões mesmo a respeito da mesma planta. E se a gente ficar nessa dissidência, assim, buscando o que nos separa, né? Pô, a coisa vai ficar, os caras vão vencer, entendeu? Então, tá na hora da gente tomar corpo mesmo, e é isso. E lembrando que é um. Ah, deixa eu falar agora, eu tô. Lembrando que é um ano de eleições, né? Então, a importância, a relevância. Nesse evento de Rivera, tinha vereador, tinha candidato a deputado estadual, então eu pude conversar com eles. Fiz a referência aqui em Porto Alegre que a gente tem um vereador que agora vai a deputado estadual que comprou essa bandeira abertamente. Então acho que a gente tem que ir permeando, sabe? É a grande barreira encefálica mesmo, vamos lá, e fazendo contato com esses políticos que são sensíveis, pelo menos que seja parte da pauta. Talvez a gente não consiga políticos com a pauta inteira, e talvez é estratégico, não estou dando uma opinião, mas só pensando alto, seja estratégico, trabalhar com o que se consegue, com o que está à mão, né? Mas é importante uma ação, a gente tem que sair da inércia mesmo. O Brasil é um país com que número de pessoas de uso adulto, de uso medicinal, de possíveis pacientes. O brasileiro está doente, o brasileiro está com fome, o brasileiro está malucão, seja pelas tá em condições. depressão, né? Parece Está que em é um país que mais depressão, a tem gente tá, a depressão. saúde mental tá indo por água abaixo. E a cada semana são assim notícias aterradoras, assim, de desconhecimento, de isso vai aumentar, então a gente tem que realmente buscar essa forma de se alimentar com foco, né, Luna? Querendo chegar a algum lugar. E eu tava ouvindo você falar aqui da empresa, né? E aí eu fiquei, até arrepiei aqui pensando numa coisa assim que é o inesperado, né? Assim, eu acho que essa é a parte legal da vida, assim. A gente vai trilhando o caminho e aí hoje quando você olha para sua trajetória, né? Quando você entrou lá na Inflora, que eu lembro de você nas aulas, das Nossa, nossas conversas, tudo mais, e o que você já construiu até agora, então, um pouco tempo. É muito legal de ver e assim, e para mim, assim, além de orgulho total, mas assim, eu fico emocionada mesmo porque assim, quando eu estava lá em Vancouver trabalhando de bartender, estudando, tentando formatar um jeito daquela galera entender melhor a ciência da cannabis, eu nunca imaginaria que eu estaria aqui conversando com você e tendo esse feedback, sabendo que você está, sabe, junto com a UAB fazendo um trabalho e que talvez um pouquinho daquele estudo lá esteja presente aí, sabe?
Então, isso para mim é super emocionante, assim, e faz tudo valer muito a pena. Então, eu fico super feliz, assim, de ver essa trajetória e de ver, assim, do vários influencers que estão aqui também, né, que estão aqui na live, de saber que tem um pouquinho, né, dessa transmissão, dessa coisa que a gente constrói junto, né, que eu aprendo demais com vocês, assim, com as perguntas, com essa interação e como eu falo, assim, né, eu não sou um especialista em tudo, então, assim, eu sei que eu posso contar com você para saber de meio ambiente, cannabis, e aí a gente vai fazendo esse network, assim, esse Esse grupo de pessoas que estão ali também, né, para se ajudar, para se apoiar e tudo mais. Então, é muito legal, assim, de ver, assim, essa trajetória. E eu queria... Receba, Luna. Receba, porque tem um tantão Obrigada. de você com a gente, assim, com certeza. Obrigada. E, pô, incrivelmente já está quase indo para o final. Ó, Para o tem uma final. pergunta para a Betina, coloca aqui. Eu queria saber se vocês estão contratando. Vai que tem aí, vocês estão contratando alguém aí, tem uma Olha, empresa. logo mais, com certeza. E a gente está fazendo uso dessa rede, exatamente. Sabe, o que tu falou dos influencers ali, a gente se fala todo dia. Nós ainda não estamos contratando, mas pretendemos contratar logo. Então, isso também é o que nos anima. Ah, dizer assim, o Rafael, meu parceirão, sócio, o Rafael é técnico em pesquisa, né? Então, assim, agora a gente está se preparando, tudo que eu falei é o que a gente faz até agora. E então a gente está na preparação para o atendimento PJ-PJ mesmo, sabe? Para a parte de pesquisa e daí direito regulatório, né? A liberação das autorizações, esse tipo de coisa é uma outra ordem de trabalho que realmente a gente não está contratando, está trabalhando com outros profissionais em parceria ainda, né, Luna? Monta o projeto, a gente faz a orçamentação do que precisa, apresenta aquilo para o cliente e está seguindo nessa dinâmica. Mas com o crescimento da empresa, que é o que se espera. E mesmo que não esteja contratando, galera, façam o seu posto nessa indústria. Se você vê aí, né, na empresa, no que a Betina conversou aqui com a Pô, se gente, viu acha que aí uma encaixa, chance, exatamente. às vezes eles nem sabem o que você pode agregar. Então, assim, isso foi o que eu fiz, isso que eu vejo, assim, as pessoas fazendo. Então, a gente tem que ter essa iniciativa, essa ideia de falar, pô, Exato. eu faço um trabalho que vai colaborar. Então, eu acho que essa também é a visão, assim. Até porque, né, Luna, a gente precisa de pessoas, como é muito específico, a gente precisa de gente que entenda de cannabis, né? Que tenha estudado. Até para fazer, vai fazer a parte marketing, publicidade, atendimento, acolhimento, tudo, um contrato, vou fazer um contrato. Ah, mas é só um contrato? Não, não é só um contrato. É um contrato para um mercado de cannabis, né? Tem o de cânhamo, tu tem que ver onde é que estão ali as permissões, que licenças extras, que certificados tu tem que buscar. Então, legal buscar pessoas que estão no rolê. E assim, se tu é mulher, busca mulher, sabe? Mulheres, pessoas transgênero, negros, indígenas, porque é isso aí, né? Os movimentos sociais, eles dão uma mão ao outro, né? Nada é isolado, então não é diferente com a cannabis. Sim, e para a gente encaminhar aqui para o final, eu queria que você, para quem estiver aqui, se fosse para você dar uma dica assim de por onde começar, o que que você falaria? Por onde começar? Ah, eu acho que dentro de você mesmo, porque é o mais difícil, é o primeiro preconceito, assim, porque falando por mim, né? Tu tem que investigar dentro de ti se tu tá apto a te expor nessa indústria, porque né? Tu lida com essa questão. Então tu tem que estar bem seguro nesse sentido. Então fez ali aquela revisão interna, sabe? Tá apto, se colocou disposto a aprender, a ouvir, a escutar, vai, bota a mochilinha e sai procurando mesmo alguma coisa.
vai ver o que está mais próximo de ti, se é uma loja que vende produtos, se é, sei lá, o que tu tens já a oferecer que possa chegar nessa indústria. Essa indústria precisa de tanta coisa, precisa de tudo que todas as outras precisam, né? Eu sempre Então, falo que para as pessoas assim que falam assim, ah, eu não sei, tem muito estigma, minha família, ou então assim, até como é que conversa, né, com a família sobre isso. E eu sempre falo que quando você entende para você mesmo o sentido, né, do que você está fazendo, por que você está fazendo, onde você quer chegar com isso, mesmo que você não tenha certeza, obviamente a gente sim, nunca tem, eu acabei de falar disso, mas, assim, faz muita diferença, porque aí as pessoas falam, ah, você tá louca, ah, tipo, você vai ver, isso vai dar errado, e você tá sabendo por onde você tá indo. Então, eu acho que é exato. isso, entender por que que você quer fazer isso é uma grande diferença, né? E eu acho que tem tudo E a ver com isso que você ter falou. os seus valores como guia, sabe, Luna? Porque vão aparecer propostas, vão aparecer pessoas que talvez. Vai aparecer de tudo, sabe? E eu acho que Uhum. daí o filtro é a tua escala de valores, onde tu queria chegar, o que o teu sonho te trouxe, por que que o teu sonho é esse, Uhum. sabe? Sempre lembrar e voltar para esse filtro, para não cair também em roubada, porque somos brasileiros, né? Uma das grandes habilidades brasileiras é navegar nessa zona cinza. Então, a gente está falando de coisas que, num outro contexto, mata, encarcera, sabe? E isso pode sim acontecer com você também. Então, Uhum. Uhum. muito ligado, tem que estar muito ligado. O bagulho é sério, vale a pena, vale muito a pena. A gente está Uhum. abrindo aí, eu me considero já da terceira onda, mas a gente está abrindo a facão aí, um mercado que, Uhum. que há necessidade da população para ele, né? A gente tem. Uhum. Então, é isso. Muitas Obrigada. vezes a gente fica nessa bolha, né? Assim, que é a nossa bolha canábica. E na bolha em Flórida, então, é mais maravilhosa ainda. Mas Nossa, é assim, mais maravilhoso ainda. a gente fica muito focado nessa bolha e fica achando que tá todo mundo sabendo isso que a gente está sabendo. Então, Não. assim, por isso que eu falo assim que não existe concorrência nesse mercado enquanto a gente não tiver um mercado estabelecido, assim. Sim, E mesmo depois. Mas então, assim, quanto mais você compartilhar, igual eu quero ver muito educador canábico nesse mercado, muita gente passando, né, da parte que tem mais propriedade para passar, porque assim, se todo mundo for ensinar cannabis, vai ser pouco para a gente ter que reduzir o tanto de estigma que a gente tem, para a gente correr atrás de 100 anos de proibição, para a gente atrás. conseguir fazer justiça social para todo mundo que foi prejudicado e é Nossa, prejudicado todo dia com a guerra às drogas. Então, assim, a gente tem muito trabalho pela frente e é super importante a gente estar atuando e se apoiando, como você comentou aqui também. Eu quero super agradecer você por estar aqui comigo hoje. Como eu disse, fico super orgulhosa. Todo nossa, Luna. apoio, todo apoio aí para o seu trabalho, para a sua empresa nova. Você sabe que pode contar sempre comigo. E eu queria que você deixasse aí um recado final para o pessoal, o que você quiser falar, o que você quiser convidar, falar seu site, não sei, e Tá fica à bom. vontade aqui para dar um recado final. Não, eu só quero dizer assim que muita alegria estar aqui. Muita alegria para tu é assim um exemplo mesmo, é a minha ídola, porque assim realiza, Luna, realiza, sabe? E bah, sucesso. Quero sim, vai que logo na curva ali adiante a gente tem um projeto juntas mesmo. E sabe? E o recado para a galera é acreditem, só acreditem e escutem, porque assim, tem coisas que tem que acontecer e que vão acontecer, e a cannabis é uma delas. E tem que estar em silêncio para poder escutar, sabe? Porque uma das coisas assim muito legais que aconteceu, tem muita gente com a gente, sabe? Ali comigo e o Rafa, tem muitos mentores que chegaram junto. Eu não estou falando só dos espirituais, estou falando mentores físicos mesmo, sabe? Sim, Gente que sim. ouviu a história, que ouviu o nosso papo e disse, cara, vamos lá,
vamos falar semana que vem, ou vamos falar mês que vem, e gente que está chegando junto. Então, tem pessoas boas para trabalhar junto com a gente, para chegar junto, para colar no rolê, para ensinar. Então, acho que é isso, é estar aberto para ouvir mesmo e confiar que vai dar tudo certo. E quem quiser mandar para nós currículos, o meu canal aqui é o Betina com 2T's, ponto Maciel com 2L's. Me segue ali, a ideia é ter tudo bem educadinho, assim, educativamente, educadinho é ótimo, né? Educativamente, tem uma linearidade, sabe, de raciocínio. A preocupação minha e da Drica foi essa, de colocar os conteúdos ali que as pessoas pudessem ter um leigo, poder chegar ali, que é isso, né? A pessoa chega no meu escritório, vai, eu ouvi isso, eu quero fazer, mas como é que é? Pô, vai ali, olha só, tem ali um itinerary, lê, escuta, vamos conversando, vai te informando. E assim, o que eu queria dizer sobre escutar é que num momento, que é uma coisa bem bacana e daí eu paro de falar. Num momento que eu estava na maior dúvida sobre essa mudança que eu tinha feito, eu estava paradinha assim, sentada quase chorando, dizendo, meu Deus, joguei minha carreira no lixo. Porque assim, chegou uma pessoa e olhou para mim e disse, oi, eu queria só te dizer que é muito importante isso que tu tá fazendo. Que tem mudado a minha vida, te acompanhar ali, tô sabendo sobre coisas. Cara, essa é a resposta, entendeu? Se eu tava na dúvida. Então, esse é o escutar que eu quero dizer, essa sincronicidade do universo se movendo, que se tu estiver no caminho certo, ele vai te mostrar que é por ali. Vem uma indicaçãozinha, vem uma pluminha, vem uma flor, vem uma mão de alguém que diz assim, ó, me manda teu currículo, tá? Eu vi que tu tá nesse rolê, quem sabe, manda lá o dia que eu tiver alguma coisa. Então fica aqui o convite, quem achar, manda currículo, pergunta, vamos conversar, que se não é com a gente, tem mais alguém ali adiante que está precisando do que tu tem a oferecer, né? Com certeza. Galera, façam network, tá todo mundo aí aberto Faço para um café network. online. E se não é com uma empresa, e se não é com uma pessoa, é com um amigo da pessoa, do conexão da outra pessoa. Isso, evento de cannabis é muito importante para isso, né? Esse é um da prensa, mas eu venho aqui contar a novidade depois que estiver pronto. Ótimo. E conexões assim que a gente vai, né, se ligando o que está acontecendo. E como eu sempre falo, e a Betina também falou aqui hoje, entre na indústria, depois a gente vai achando o caminho. Eu acho que isso é super importante. Não tem como você ficar sentado achando que vai bater na campainha, ou que vai aparecer a posição ideal. Isso não existe. Sim. Existe você estar dentro da indústria procurando e fazendo contato. Então, é isso. Eu quero agradecer a Betina. Obrigada por todo mundo que esteve aqui com a gente hoje. Obrigada aqui ao seu sócio, que super comentou com muitos corações. Não, esse é um outro amor da minha vida, não é o meu sócio, não. Achei que era. Então tá lá, com muitos corações. Mas obrigada, Luiz, também. Adorei aqui o tanto de corações verdes por aqui. E é isso, esse papo é justamente para isso, para poder assim mostrar uma trajetória para além da minha, né, que eu falo muito, mas assim mostrar que é possível, que a gente está nesse processo, que a gente está no momento de pré-legalização. Esse momento é um momento assim que de pioneirismo. Então assim, a Betina falou de terceira geração, mas você está na primeira, Betina. Estamos todos antes da legalização. Sim. Isso é o pioneirismo de quem está trabalhando antes da legalização. Isso faz diferença no futuro. A gente tem essa oportunidade de dar o shape, né, como a gente fala, dar o formato que a gente quer para essa indústria. Eu, na Inflore, tenho essa missão. Minha missão é aumentar o conhecimento dentro desse mercado. A gente precisa disso para ter projetos legais, como a Betina apresentou aqui, para ver o tanto de gente fazendo, espalhando com seriedade, que eu vejo aumentando o conhecimento dentro do mercado e essa responsabilidade que a gente tem quando a gente trabalha com cannabis. Então isso para mim é muito central. E independente de estar dentro da Inflore ou seguindo aqui, essa é a missão. Obrigada a todo mundo, boa noite. E semana que vem a gente tem mais um papo bem legal com uma outra Inflore aqui. Beijo grande, Betina. A gente se vê em breve.
Tchau, tchau. Tchau.